E é realmente só Ele para fazer isso. Que olhando para os olhos humanos era impossível. Mas quando Deus está no negócio, né, pastor? Quando Deus, Ele se compromete com aqueles que buscam a Deus, que têm intimidade com Deus, que tem prazer de estar na presença de Deus, jamais Aleluia. Ele vai nos deixar ter falta de alguma coisa. Os irmãos vão entender por causa disso, por causa dessa palavra. Aleluia. Quando a gente se compromete com Deus, Amém. nós podemos deitar e descansar sem ter dúvida. Glória a Deus. Não vai nos faltar coisa nenhuma. Glória a Deus. Porque é promessa de Deus. Que nós devemos buscar Ele, a Sua presença, ter intimidade com Ele, ter prazer de conversar com o Papai do céu. E então Ele vem e nos dá as provisões para cada dia. Nós sempre estamos cercados pelos olhos do Senhor. Podemos estar passando por tempos difíceis, mas mesmo nesses tempos difíceis de dificuldade, Deus se faz presente na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ler, hoje eu vou ler na Bíblia de papel, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Vou precisar do meu óculos aqui. Os irmãos, se quiserem acompanhar, pode acompanhar. É outra tradução, mas Deus vai falar do jeito que cada um entende aqui nessa noite. Amém? Amém. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em que estiver cheio, e deita aquele vasos que põe, vou ler de novo, o 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, põe a par os que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheio foram os vasos. Disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Glórias Aleluia. a Deus. Aleluias. Fixa ali, irmão, no versículo 4, que nós vamos depois voltar nesse versículo 4 ali, que me deu uma direção ali da importância de nós orar, buscar a Deus, ter intimidade com Deus. E nós vamos nas fontes certas. Porque quando nós não oramos, quando nós não nos aprofundamos com Deus, nós somos como uma folha seca. Nós vamos para onde o vento nos levar. E a pergunta dessa noite é: em que fontes você está indo? Porque nós podemos ir em fontes que não pode resolver nada do nosso problema. Muitas vezes nós queremos fazer coisas do nosso jeito, da nossa maneira, e esquecemos de pedir a orientação
do Pai, do Espírito Santo. Por isso a importância de nós orar e pedir a Deus, esperar nele, confiar nele, porque Ele vai usar alguma situação, algum profeta, na palavra, alguma coisa Ele vai nos orientar para nós tomarmos a decisão correta. Amém? Aleluia. Em tempos de dificuldades, em tempos de crise, pode até vir, está para chegar sim em tempos difíceis, mas para aqueles que têm intimidade com Deus, que busca Deus, que ora, que prioriza Deus, você pode ter certeza que não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha, não vai faltar a provisão na sua casa. Amém. Porque Deus, Aleluia. Ele zela, Deus tem prazer de cuidar dos seus. Glória a Deus. Os irmãos vão entender no versículo 4, quando aquela mulher era uma mulher de oração, foi mencionada aqui, ela disse: eu sou crente, fiel a Deus, meu marido também era crente e fiel a Deus. Como que esses cobradores de impostos, esse credor, vem e quer levar o meu filho como escravo? Então, como era uma mulher de oração, era uma mulher de busca, não somente ela, o seu marido também. Ela chegou na fonte certa, ela sabia onde ir. Se ela não tivesse a direção, ela podia ter ido em qualquer outro lugar, pedir para os vizinhos: ó, me arruma aí alguma coisa para comer, porque ela disse ao profeta que ela só tinha mais. O profeta perguntou para ela: o que tu tens na tua casa? E ela disse: eu só tenho uma botija de azeite. Então quer dizer que o alimento já era. O que ela tinha, a provisão daquele dia tinha se acabado. E Deus é fiel com aqueles que buscam ter intimidade com Deus. Ele providenciou, ela foi na fonte segura, ela foi até o profeta. Então o profeta orientou ela, pastor. Eu gosto muito dessa parte. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, põe à parte o que estiver cheio. Veja que é um homem de Deus, veja que é uma pessoa que tem o privilégio de buscar a presença de Deus. Ele já viu, pastor, pela palavra, ele já viu, porque ele diz: tu vai para casa e pede vasos os teus vizinhos, e põe à parte o que estiver cheio. Então ele, no mundo espiritual, ele já viu os vasos cheios aqueles vasos sendo cheios. Por isso eu gosto, meus amados, de quando nós receber uma palavra de direção, uma palavra profética, é Deus orientando. Aquele homem, ele sabia a palavra que ele tinha liberado para aquela mulher, irmão. Ele disse: vai, coloca lá os vasos que estão cheios, coloca de lado, porque ele já viu o vaso cheio na vida daquela mulher, naquela casa. Aleluia. Por isso eu gosto de chamar a existência daquilo que os olhos humanos não veem. Nós não vimos, os olhos humanos não pôde ver, mas aquele homem, por ter intimidade, ele chamou a existência, porque ele viu lá na frente a provisão vindo para aquela mulher. Nós precisamos olhar não somente nos dias de dificuldade, nos dias tenebrosos, nós temos que olhar com os olhos da fé. Nós temos que olhar por cima, chamando a existência. Aleluia. Aquele moço não viu, aleluia, o que Eliseu viu, aleluia, cercando
aquela cidade. Aquele moço viu o exército inimigo cercando a cidade, mas Eliseu viu carros e carruagem cercando aquele exército inimigo. Então nós precisamos ver, Aleluia. temos que ter fé e temos que ir na fonte certa para vir providências divinas. Aleluias na nossa vida. Nós não podemos seguir conselho de ímpio. Conselho lá fora, nós temos as pessoas certas, temos homens, mulheres de Deus, temos o Senhor, temos a Bíblia, temos ali o privilégio no nosso secreto falar com Deus e Deus se revelar de uma forma tão especial. Tive assim, e essa palavra veio confirmar hoje à tarde lá na firma, pessoas indo procurar conselho aleatório com pessoas que não têm como dar conselho. E o que me surpreendeu, meus amados, é que era um irmão cristão. Ele foi atrás de conselho e eu do lado dele, e não quis ouvir o conselho, foi pedir conselho para outra pessoa e estava até concordando com a outra pessoa. Deus misericórdia. Oh, É quando a gente tem pouco relacionamento com Deus. Eu entendi isso. Quando a gente se aprofunda com Deus, tem relacionamento com Deus, a gente vai nas fontes seguro. E depois, só para resumir, ele teve que reconhecer. Porque eu gosto do meu lugar organizado. Eu trabalho lá, as ferramentas, tudo nos seus lugares. Quando eu vou pegar uma ferramenta, tem que dar no lugar, arranco os grampos, não pode ter grampo nas bandejas, no chão, eu cuido demais. E o irmãozinho do lado, mas era uma bagunça, deixar uma semana sozinho, eu tinha que estar uns 2 dias só para arrumar a bagunça, para conseguir trabalhar. Essa é a verdade. E daí eu comecei a dar umas ideias, quem sabe vamos manter isso aí bem limpo, fica bem melhor para trabalhar, mas sem assim, né? Bem light. Daí de umas ideias para ele, daqui um pouquinho ele começou a se ajeitar e se ajeitar. Ficou os 3 tornos assim, ó pastor, alinhadinho, forradinho, sem nenhum grampo. Arrumei uma caixinha para ele botar os grampos, o outro também, já quis fazer o mesmo modelo que eu tinha, para ficar tudo parelhinho. Aí eu quieto na minha, daqui um pouquinho o irmão disse, viu a influência que um homem de Deus tem lá fora. Ele estava sendo influenciado por outro, mas eu cheguei e comecei a influenciar ele conforme a palavra diz, mas eu ter ordem, decência, e não seguir aleatoriamente, aceitando ideias de pessoas que não têm como dar uma ideia sadia. Então é só isso que eu queria glória a que Deus. vale a pena nós buscarmos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fé, oração e obediência. É entrega a Deus.